Palavra de Deus para nós nessa manhã, no Evangelho conforme Lucas, capítulo 11, versos 5 a 8. Lucas 11, 5 a 8. Diz-nos assim a palavra de Deus: Disse-lhes Jesus ainda: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo chegando em viagem procurou-me, eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo estão já deitados, não posso levantar para tos dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Pai, mais uma vez nesta hora de celebração, buscamos a tua face, súplices agora pedindo que o derramar do teu Espírito sobre o nosso coração tire as escamas dos nossos olhos e possamos divisar o teu querer, dispondo também a nossa vontade para fazer conforme a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Empresta-me 3 pães. Os pães são sempre símbolo de mantimento. Quando a gente diz assim, me dá um pão, a gente quer mais do que o pão, né? Quer o pão, a manteiga, o queijo, o presunto, né? O pão é símbolo do suprimento que deve estar dentro das nossas despensas. O pão é o almoço, é o jantar, é o lanchinho da tarde. O pão também serve de símbolo das realidades e necessidades espirituais. Por isso Jesus mesmo se apresentou como o pão da vida, o pão que vem do céu e dá vida ao mundo. Nós clamamos ao Senhor que sejamos supridos do pão material, muito mais ainda do pão espiritual. A passagem que escolhemos para meditar nesta manhã tem o contexto da oração. Na verdade, desde o início deste capítulo até o versículo 13, tudo diz respeito à oração. Tudo começa com o fato dos discípulos observarem a prática de oração por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus. O verso 1 diz que Jesus estava orando em certo lugar. Jesus é o mestre, Jesus é o padrão, Jesus é o exemplo de tudo, até na oração. Se você tem dúvida se deve orar ou não, só de observar Jesus você sabe, eu devo orar também. Mas os discípulos então disseram ao mestre: ensina-nos a orar, precisamos aprender a orar. E eles até usam um argumento, assim como João, aparentado de Jesus, primo de Jesus, que tinha também os seus seguidores, ensinou orações aos seus discípulos. Era muito comum isso. Um rabino, um mestre, e Jesus era tido por eles desta forma, entre outras coisas ensinava orações, ensinar a como buscar a Deus, o modo correto de fazê-lo, o conteúdo da oração, o tempo, o prazo da oração. Então eles disseram, quase que estranhando: até agora o Senhor não deu uma paradinha técnica para nos ensinar a orar, e o Senhor ora. Então Jesus deu-lhes um modelo de oração, que começa dizendo: Pai nosso, Pai, santificado seja o teu nome. Como já proferimos esta oração no nosso culto hoje. E depois, mais adiante, após o texto que vamos nos concentrar, Jesus continua incentivando a oração, dizendo: Pedi, dar-se-vos-á, buscai, e achareis, batei, e abrir-se-vos-á. E culmina no verso 13, dizendo assim: se você pedir o Espírito Santo ao Pai, Ele dará. Notável esse capítulo, um capítulo trinitário, porque é Jesus mostrando na prática a vida de oração, e ensinando os discípulos a buscar a Deus, chamando-o de Pai. É uma conversa em família, e no final diz: pode pedir o Espírito Santo, que o Pai não vai negar. Mas a parábola que fica no meio e que dá sentido a tudo que nós estamos dizendo é notável, porque Jesus começa construindo tudo
sobre esta plataforma das necessidades, das carências, daquilo que nós precisamos e temos onde pedir, e temos a quem rogar, e temos a quem dirigir a nossa voz súplice. Nós somos seres carentes. Nós carecemos de coisas palpáveis, tangíveis, imediatas e muito mais. Somos carentes de realidades que escapam à vista dos olhos, ao tocar das nossas mãos, ao sentir da nossa realidade meramente humana. Nós somos seres espirituais também, e as carências espirituais se fazem acontecer na nossa vida. E aí é sugestivo que Jesus crie nesta parábola uma realidade muito peculiar de alguém que bate à porta de outrem, tarde da noite, pedindo 3 pães, uma provisão necessária, instantânea, imediata. O que nos faz sugerir as provisões que nós dispomos no expediente da oração. Você é alguém necessitado? Você tem buscado recursos de várias fontes, de várias formas, mas esteja certo. No expediente da oração, nós seremos supridos das nossas necessidades. O Senhor vai nos prover por meio da oração tudo o de que tivermos necessidades. E eu quero ressaltar na construção que Jesus faz dessa parábola, motivando a vida de oração, alguns aspectos que me parecem bastante interessantes. O primeiro deles é que a oração é imprescindível nas horas difíceis. Se você pode eventualmente dispensar o concurso da oração quando as coisas estão indo, né? A gente até gosta de saudar-se assim, aí, tudo bem? Vai indo. Até porque de algumas pessoas a gente conhece a realidade e a pessoa diz, está tudo bem, não está, né? Mas estamos indo, né? Já não é aquela Brastemp, né? Mas vamos indo. A gente sabe que na agonia, que na angústia, que na dor, que na aflição, que na sofreguidão, nós não podemos de maneira nenhuma dispensar a oração. Eu faço menção disso, porque Jesus diz assim, um amigo precisou de 3 pães, símbolo desta realidade de necessidades materiais, à meia-noite. Isso é muito significativo. Meia-noite. Meia-noite é hora de estar dormindo, viu, gente? É hora de ficar zapeando no celular, prejudicando a sua vista, até porque talvez tem mais alguém ao seu lado querendo dormir, né? A gente virou uma civilização que é 24 horas, né? Nem a rua 24 horas aqui do nosso lado funciona integralmente 24 horas. Por que você acha que tem que funcionar 24 horas, né? É bom um pouquinho mais cedo já ir mitigando a luz, diminuindo a claridade. Meia-noite é hora de estar dormindo. Não é hora de ficar zanzando na rua, como muita gente faz, achando alguma coisa para fazer, e aí chega de manhã cedo, está em frangalhos, né? Está um trapo. Deus nos deu as horas da noite para refazer as nossas forças. Já o sol se pôs, não precisa ir dormir com as galinhas também, vamos lá, né? Mas a gente sabe as horas de sono que a gente precisa. Agora, acontece que às vezes a meia-noite é quando a coisa aperta, é quando a dor vem, é quando o filho adoece, essa petizada, está bem o dia inteiro, chega de noite, é um tal de tossir, de espirrar, de dar dor de barriga, e nada passa, e você liga para o pronto-socorro, e sai em disparada com ele, e chega lá, e o menino parece que passa todos os sintomas depois que entra no carro, né? E você passa aquela vergonha perante o médico, né? Parecia que queria passear mesmo, né? Os meninos têm essa mania de adoecer de noite. É uma hora difícil.
Não é a hora mais da gente estar zanzando, da gente estar procurando recursos, da gente estar trabalhando, fazendo alguma coisa, à exceção daqueles que têm exatamente o turno da noite para trabalhar, mas é a hora da agonia, é a hora da aflição. E particularmente, talvez, no caso de algumas pessoas que já não têm mais tarefas, já cessou a correria do dia, mas não conseguem dormir, porque o seu coração está muito sobrecarregado. Há uma dor na alma que não lhes dá o sono necessário. Então, meia-noite é símbolo de hora difícil, que às vezes acontece meio-dia, 3 da tarde, 9h35 da manhã. Não é o fato do relógio, do cronômetro, é o símbolo que está por detrás disso. Tudo fechado, tudo encerrado, tudo deveria ser hora de calmaria, e nós estamos agoniados, sofridos. A oração é o suporte. Saber que podemos buscar a face do Senhor, apresentar a nossa alma diante dEle, clamar por sua ajuda, é bálsamo, é alívio, é oportunidade para sermos alcançados pela bondade, pela graça do Senhor. A oração é imprescindível nas horas difíceis. Está com insônia? Está preocupado demais? Durante o dia também está difícil carregar o fardo? Curve-se diante da face de Deus. Se possível, fique genuflexo, até para se concentrar no que faz. Mas se está até caminhando, está andando, não precisa parar. O Senhor nos acompanha onde a gente vai. Está acompanhado, está sozinho, busque a face do Senhor. Na meia-noite, nós temos alguém, uma porta a bater, na certeza de que ela se abrirá para nós, de que ela nos dará os 3 pães que nós precisamos, que ela virá em nosso socorro no momento mais angustiante da nossa alma. Mas há um segundo elemento, lição preciosa para nós, sabedores de que é uma provisão da oração, porque a oração, tenha certeza disso, oferece acesso ao amigo que nunca falha. O acesso ao amigo que é ponta firme. Você pode contar com ele. Que mesmo que seja meia-noite, ele vai abrir a porta para atender a sua necessidade. Já dissemos o suficiente de que não é a hora de bater na casa do vizinho. Mas Jesus diz assim: se ele é teu amigo mesmo, e você bateu na porta dele, que chegou uma pessoa à sua casa e está faltando mantimento, e faz parte não só do suprir a necessidade de pão, mas da cortesia, da gentileza, do atender alguém que chega a oferecer um alimento, como a gente, né? Vai fazer uma visitinha pastoral, que seja, pastor, um cafezinho, né? E é por isso que todos os pastores ficam robustos, né? O problema são as visitações domiciliares, né? Era cortesia, ele não tinha nada. E aí Jesus assim: se ele não abrir a porta, por ser seu amigo, amigo do peito, amigão mesmo, mas ele pode dizer lá do fundo: olha, isso não é hora de bater, amanhã você vem aqui. Por causa da importunação, ele vai abrir a porta para se ver livre de você, até porque ele já acordou mesmo, né? A essas alturas, né? A gente tinha uma brincadeira em acampamento, daquelas boas, né, que a gente fazia, o companheiro de quarto dormindo no último sono, né? A gente faz aquelas bagunças até tarde da noite, mas alguém estava dormindo e a gente escalava alguém para chegar nele e dizer assim: acorda, acorda, acorda. Ó, quiseram te acordar, mas eu não deixei, viu? Pode continuar dormindo, né? Coisas de acampamento mesmo, né? Foi importunado, já acordou mesmo, né? Agora ele vai levantar e atender. Nosso Deus nunca é importunado. Ao desenhar esta figura de que eventualmente alguém, mesmo sendo amigo, não vai atender, mas já que foi importunado, atendeu, o nosso Deus é amigo do peito, é amigo sempre ponto, e jamais se sente importunado. Há um contraste aqui. As parábolas às vezes se valem deste recurso contrastante. É um amigo
de verdade o nosso Deus. João, no capítulo 13, descrevendo os cuidados, os zelos do nosso Salvador, no verso 13 diz assim, no verso de número 15, eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais também. Jesus foi lá, lavou os pés dos seus discípulos, e ele diz, vocês também têm que lavar os pés uns dos outros. E agora no capítulo 15, versículo 13, ele diz assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Notável. Olha o exemplo de Jesus, olha o modelo de Jesus. Para com quem? Com serviçais, com servos, com amigos. Junge-se aqui as figuras levantadas por Jesus nas duas expressões, ele sendo modelo, ele sendo exemplo para conosco também, mas sendo antes de tudo um amigo para qualquer hora. Não tenha dúvida disso. O Deus Senhor do céu e da terra, cuja vontade é muito explícita, que com bastante rigidez nos aponta o caminho da vida, o caminho da retidão, que sempre está puxando a nossa orelha consoante aos descaminhos que porventura a gente acabe trilhando. É bom ser advertido pela palavra de Deus consoante aos nossos pecados, para que os deixemos e, uma vez confessados, somos deles purificados, mas Ele é também o nosso amigo. Então você, às vezes, até com o coração sobrecarregado, por causa de algum pecado, vai de um lado saber que o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados, e de outro que nós podemos bater à porta desse amigo à meia-noite e ele não vai se sentir de maneira nenhuma importunado. Ao contrário, vai abrir-se integralmente às nossas necessidades. E isso nos leva a um culminar importante, porque se a oração é imprescindível nas horas difíceis, e ela oferece acesso ao amigo que nunca falha, a oração vem ao encontro das nossas reais necessidades. A parábola, muito bem construída por Jesus, ele era realmente um mestre no uso deste recurso, mas ela diz ao seu final, verso 8, ele vai se levantar para dar os 3 pães ao seu amigo, vai prover-lhe daquilo que eles necessitam, fará por causa da importunação, o nosso Deus não se sente jamais importunado, Ele dará tudo o de que tiver necessidade. Nós somos carentes, nós temos necessidades, nós precisamos, e o nosso Deus não falha, o nosso Deus não falta, o nosso Deus não nos deixa sem suprir aquilo que é necessário, mas é preciso que a gente compreenda a diferença entre as reais necessidades e as necessidades imaginárias, aquelas que nós supomos serem tão imprescindíveis, aquelas que nós desejamos, aquelas que nós auguramos muitas vezes movidos pela coletividade, pela cultura, pela sociedade, pelo momento, pelas expectativas que o nosso coração pecaminoso alimenta. E estejamos certos, o nosso Deus não vai alimentar nossos desejos pecaminosos. Fique certo disso. Se há alguma coisa que você deseja e que será para seu prejuízo e que não cumprirá o propósito de Deus e que não vai glorificar ao Senhor, pare de pedir isso. Não continue nessa jornada. O expediente da oração não serve para esta contradição. O expediente da oração é para ir ao encontro da vontade de Deus. A oração não visa mudar a vontade de Deus.
como se você orasse muito, orasse bastante fortemente, você orasse com muita instância, fizesse aí suas jornadas prolongadas de oração, suas vigílias de oração. No fim, ao cabo, Deus diz assim: puxa, quer saber, eu nem pensava desse jeito, mas ele foi tão dedicado que eu vou mudar minha vontade e vou fazer a vontade dele. Nunca é assim. A oração não é um pé de cabra para abrir as mãos fechadas do nosso Deus. A oração é para que as dadivosas e abertas mãos do Senhor se derramem sobre nós, com as suas bênçãos incontáveis que vão ao encontro da sua vontade. É por isso que a nossa oração deve sempre incluir a vontade de Deus. E sabe quando a gente diz que quer fazer a vontade de Deus? Quando é o ensejo da oração, nós dizemos em nome de Jesus, porque Jesus assina embaixo. E Jesus nunca vai assinar embaixo contrariando a sua própria vontade, a vontade do Pai. Ele mesmo, quando prestes a dar-se integralmente lá no Calvário, vendo o peso dos pecados da humanidade sobre os seus ombros, o cálice do amargor que estava para sorver, ele disse: se possível, afasta de mim esse cálice. No entanto, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a vontade do Senhor sempre é boa, sempre é melhor, é suprema. Geralmente nós não descortinamos integralmente a vontade do Senhor, ela vai se revelando a nós no caminho. Então nós precisamos excluir as nossas necessidades imaginárias, aquelas que nós entendemos serem tão básicas, tão imprescindíveis e não são, mas as reais necessidades, aquilo que nós realmente precisamos, como por exemplo, exatamente no culminar desta página das Sagradas Escrituras, quando Jesus diz assim: o Pai dará o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Nós devemos pedir a plenitude do Espírito Santo, porque o Espírito Santo já habita o nosso coração, como crentes que somos. Então rogar ao Senhor que nos encha dele, que nos plenifique em todas as áreas da nossa vida, da sua presença. Mas o Pai jamais deixará de nos dar, não deixará faltar o pão cotidiano, como oramos há pouco, o pão nosso de cada dia. O Senhor vai nos livrar do mal. O Senhor não vai permitir que nós caiamos em tentações. Então as reais necessidades serão atendidas, não tenha dúvida disso. A oração vem ao encontro das reais necessidades, até para nós distinguirmos aquilo que é uma necessidade verdadeira daquilo que é alguma coisa que nem necessidade é, que visam outros interesses que não o louvor e a glória do Senhor. Nesta manhã estamos reunidos para adorar, bendizer o nome do Senhor. E cada qual vem a esta casa do Senhor como quem vai a um mercado e está passeando com o seu carrinho para levar para sua residência as provisões. Nós estamos aqui com o carro cheio da provisão que as orações podem nos dar, na certeza de que a oração é imprescindível na hora difícil, dá acesso ao amigo que nunca falha e vem efetivamente ao encontro das nossas reais necessidades.